Eu quero no programa de hoje continuar com essa entrevista que para mim é mais do que uma aula e tenho certeza que para o cidadão de Mato Grosso também. Tenente, nós estávamos comentando sobre o aspecto das crianças pobres que ocorre com eles a maior incidência de acidentes. Eu queria que o senhor continuasse o raciocínio. Bom, só para retomar, lembre-se que eu falei para você que nós vivemos num país de 200 milhões de habitantes. E mais de 150 milhões de habitantes vivem em estado de pobreza e miséria. Lembre-se ainda que eu fiz uma referência que entre 25 e 30 milhões vivem em estado de miséria, ou seja, a ausência de tudo. A ausência de saneamento, de trabalho, de emprego, de propriedade. Lembre-se também que eu fiz uma referência de que o brasileiro comum, que é esse cidadão, nós somos, Cláudio, e uma boa parte do seu público, é um público privilegiado. Nós temos a possibilidade de colocar os nossos filhos numa escola boa, nós temos um emprego, nós temos uma propriedade, nós temos uma razoável segurança e nós temos um transporte condizente. Não é essa a regra do nosso cidadão. Então, esse público, ele vive com a sua mente preocupado com todas essas necessidades. Ele não vai se preocupar com prevenção. Coronel, esse não é o meu problema. O meu problema são essas necessidades básicas das quais o senhor fez referência. É fato. Daí a responsabilidade do administrador público e do cidadão de bem. Nós estamos aqui conversando sobre acidentes, sobre esse universo. E eu me permiti no seu programa, Cláudio, fazer essa radiografia da minha cidade, da cidade que eu escolhi para morar, para fazer a minha carreira, porque eu sou baiano de nascimento, da complexidade. Falei também sobre esse país-continente, com tantas diferenças culturais, topográficas e econômicas, para contextualizar o acidente. Porque o acidente, ele é um fenômeno, ele acontece pelos fatores dos quais eu fiz referência. Falei que ele acontece num determinado tempo, dentro do período das 24 horas, ele acontece num determinado ambiente, local, e pela presença física do ser vivo. Quando você se cuida e preocupa-se com o seu ambiente doméstico, na prevenção, você vai contribuir de forma significativa, de uma forma simples, porque 10 milhões de pessoas se acidentam dentro de casa. 10 milhões. E a cada 10 acidentes, telespectador, dentro de casa, 82% são com crianças de 0 a 10 anos. Quem mais se queima dentro de casa? Crianças de 0 a 2 anos. Os números de acidentes domésticos são muito grandes no nosso país, fruto do que eu fiz referência, né? Do estado de pobreza, do ambiente doméstico não muito bem equilibrado. Isso tem sido gradativamente, tem aumentado muito ou está diminuindo? Olha, o acidente, desde lá na origem, desde os primórdios, ele sempre existiu. Com a ocupação urbana, ele vem aumentando de forma gradativa. Nós não falávamos sobre acidentes de carro e acidente de avião há 100 anos atrás. Claro. Os acidentes eram com carroça, com muares, com cavalos, né? Então, com a ocupação urbana, Cláudio, dos grandes centros, isso aumentou de forma significativa. Vou dar um outro número que vai assustar o seu telespectador e você. Por que vai assustar? Porque não faz parte do nosso cotidiano. Cotidiano do brasileiro que vive ocupado com essas necessidades básicas dos quais eu fiz referência. 15%, anote aí, não estou falando 0,15, estou falando em 2 dígitos. 15% de todos os acidentes na cidade de São Paulo são quedas de laje. A laje. Quedas de laje. Para o futuro puxadinho, a laje para o banho de sol, a laje para o pagode, a laje, aquele espaço do qual você tem uma propriedade, o nosso telespectador tem uma propriedade, e faz um puxadinho para o seu filho, que se casou ou veio para casa, não tem onde morar. 15% de todos os acidentes na cidade de São Paulo são quedas de laje. Quando eu disse que os pobres se acidentam mais, é fruto do ambiente que nós moramos. 51% da cidade de São Paulo mora precariamente. 51%. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, bem objetiva, não é o nosso... A classe
que administra o Brasil, os gestores, e eu estou falando em Brasil, nosso programa não é político, tem se preocupado, tem feito políticas públicas para combater? A preocupação é muito grande. Você paga IPVA mais caro hoje, fruto do acidente. Toda a política que está acontecendo aqui em São Paulo, de corredores, do trânsito, que mata de 1 a 3 pessoas por veniente de motos, hoje não é mais o motofrete que morre na cidade de São Paulo, é o pedestre. Toda essa política que está acontecendo em São Paulo foi para Brasília e aqui é um piloto que se realiza para ser universal, né? Só através da educação, com a fiscalização efetiva, que nós vamos mudar esse quadro. Quando se fala nesse plano piloto, é esse projeto do senhor de educação ao trânsito que já está se espalhando, não? Toda a preocupação que tem aqui na cidade de São Paulo com relação a corredores. Motociclista hoje, o motofrete, tem 400 mil motociclistas de motofrete na cidade de São Paulo. E o motofrete é um fenômeno dos últimos 16 anos, Cláudio. É um outro dado muito importante ao seu telespectador. Fruto do quê? Do desemprego. Lembra-se dos planos que aconteceram no nosso país? O motoboy era um nome muito peculiar, lembra disso? Hoje é o motofrete. Há 16 anos atrás, ele comprava uma moto com R$500 e pagava suas prestações. Hoje ele não precisa ter dinheiro, ele paga em 72 meses e vai para o mercado de trabalho. Para pagar motos. Morre no trânsito, porque ele não é capacitado, a moto não está no nome dele e ele vai para o mercado de trabalho. Morre hoje na cidade de São Paulo de 1 a 3 pessoas em acidentes de motocicleta, matando pedestres hoje. Toda essa política que está acontecendo nos cruzamentos, Kassab está fazendo um trabalho muito bom com relação a isso, o prefeito da cidade de São Paulo. Estava tendo um alto índice de atropelamento, por exemplo, na Paulista. O que ele fez? Ele cercou e fazendo com que as pessoas atravessassem nos faróis. Foi quase a zero os atropelamentos na Paulista. Ou seja, o poder público, o administrador, o gestor, ele tem uma responsabilidade muito grande com o seu contribuinte. Quando ele pavimenta bem as calçadas, quando ele faz com que haja uma fiscalização efetiva com relação ao trânsito, quando ele se preocupa com o planejamento habitacional, quando ele cria políticas de educação nessa área de prevenção. O telespectador hoje que me perdoe, eu vou sair daquele modelo do nosso programa porque o assunto é interessante e eu quero voltar com relação à própria educação. Como um pai vai educar um filho, já que esse número é alarmante dentro de casa? Nós estamos aí com pais irresponsáveis ou não? Não. Eu não diria irresponsabilidade fruto daquela radiografia que eu te dei. O brasileiro comum, como é a maioria do seu telespectador, eu me incluo nisso. Eu sou apenas um pesquisador e um profissional que atua na área. Sou um comandante de um corpo de bombeiros, de um quadro da cidade de São Paulo. Só que eu pesquiso acidentes há 20 anos, fruto desses dados estatísticos dos quais eu fiz referência. E vi que a única forma que tinha, Cláudio, de mudar esse quadro é através da educação. Eu acho que a educação, ela transforma, ela muda e esclarece o indivíduo, porque nós temos o poder discricionário atribuído pelo homem divino. E através da razão, nós temos a possibilidade de decidir pelo certo e do errado. O indivíduo sabe que aquilo pode provocar um acidente nele. Então ele decide pelo certo ou errado. Ruim é quando o cidadão, o indivíduo, não sabe, não é informado, não é esclarecido. Então, através do processo educacional, você oferece condutas de comportamento adequada, das quais ele pode escolher. E o administrador público tem que dar qualidade de cidadania ao contribuinte. Cobra-se direitos, cobra-se deveres, mas tem que se oferecer os direitos. Isso chama-se contrato social. E o administrador público, ele é um cidadão comprometido com o seu contribuinte e vai aí para o seu estado, quando ele se preocupa com o cidadão, oferecendo serviços, condições de bem viver, lazer, trabalho, educação, transporte, saúde. Eu acredito na educação, por isso criei um programa de educação voltado para essa área. Quando o senhor cria esse programa de educação, que hoje inclusive é famoso dentro pelo menos aqui na capital, o que o senhor quis implementar nisso?
Eu quis informar e mudar através do educando, isso desde o processo educacional, inclusive está previsto na Lei de Diretriz e Base, a lei que regula o ensino nesse país, do infantil ao ensino superior, a LDB. Temas transversais, um deles é educação para a saúde. Por que transversal? Cláudio, isso é obrigatório hoje no ensino fundamental da 1ª à 9ª série. Você falar sobre educação para a saúde na escola, transversal, ou seja, numa aula de matemática, numa aula de português, de forma transversal, falar sobre isso. E educação para a saúde é um monte de coisa. Educação para a saúde é higienizar bem as mãos para se alimentar, é sentar-se adequadamente. Educação para a saúde é não carregar excesso de peso na mochila para não atrofiar essa criança e gerar um problema de coluna. Educação para a saúde é prevenção de acidentes. Eu criei um programa de educação, um programa que eu capacito o multiplicador, o professor, instrumentalizando esse profissional do qual ele ignora hoje. Ele sabe que tem que falar sobre educação para a saúde, só que ele não tem conhecimento, não foi transmitido a ele conhecimento. Ele não tem ferramentas, não tem material didático para isso. Então eu criei um programa do qual eu capacito o professor aplica o programa de educação, de prevenção de acidentes na comunidade, e a criança replica isso na família. Esse programa, Cláudio, ele está indo para o Brasil inteiro. Está indo para 100 mil alunos em São Luís do Maranhão. Está indo para Goiânia, perto de você. Está indo para Tocantins. Está indo para Santos. Quem sabe chega a Mato Grosso. Adoraria ser chamado pelo administrador público, pelo seu gestor, pelo governador e pelo prefeito, em todas as cidades, para falar sobre esse programa. Eu fico sabendo que talvez, certamente, o programa Cláudio Alves será um ponto de partida para isso. O tema é interessante, é uma questão que aflige os lares de todos os cidadãos brasileiros e Mato Grosso não seria exceção. Eu vejo no senhor, quando se fala da sua atividade de corpo de bombeiro, uma determinada paixão, mais do que vocação. Mas eu queria saber sobre isso, só queria que o senhor me desse a liberdade do nosso próximo intervalo e voltamos já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. O que você precisa comunicar, interessante para quem precisa saber. BW, Assessoria de Comunicação. Em Mato Grosso, o projeto Bombeiros do Futuro é desenvolvido desde 2006 e tem o objetivo de orientar crianças e jovens com noções de primeiros socorros, prevenção de acidentes em casa, sexualidade, consumo racional de energia elétrica, hinos e canções, boas maneiras e educação para o trânsito.